Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu quero dar alguns exemplos para vocês dentro do livro de Jó, do porquê que nós, às vezes, ouvimos o livro, lemos e não entendemos. Eu tenho que dar alguns exemplos mostrando na tela do celular, e eu vou fazer hoje dessa maneira. Porque se eu não fizer isso assim, do jeito que eu estou fazendo agora, na hora que eu for gravar o podcast, que tem estudos maravilhosos dentro do livro de Jó, eu vou ficar tentado a falar essas coisas aqui que estão no papel, vou ficar tentado e vai atrapalhar o podcast, vai ficar muito grande. Então no podcast eu quero deixar a mensagem lisinha, sabe? Sem ficar comparando traduções, explicando o porquê, dos porquês. Então eu tive a ideia de fazer esses vídeos à parte. Não é uma boa ideia? E é o seguinte, amanhã eu vou gravar os estudos do podcast. Eu já arrumei ali o cenarinho, dá pra ver? Tá meio que arrumado, né? E o podcast vai facilitar a minha vida e vai facilitar a vida dos irmãos. Não é só questão de facilitar a minha vida, o meu trabalho é esse. Mas é a questão de que eu percebi... Deixa eu comentar algumas coisas antes de dar os exemplos, tá? Eu vou mostrar a tela do celular para vocês, o vídeo vai ser mais curto, mas deixa eu falar algumas coisinhas antes. O podcast, ele é muito bom. Eu percebi que muitos irmãos não têm tempo para ficarem o tempo todo olhando, sabe, você ali num estudo grande, a não ser que o estudo seja visual, tenha uma lousa ou um mapinha mental e que requer atenção. Mas na maioria das vezes, não tem estudos assim. E as pessoas não têm o tempo para ficar olhando o tempo todo estudos, olhando o seu rosto, olhando o cenário. É agradável ir no parque gravar, eu gosto, as pessoas que vão assistir o estudo também gostam, mas nem sempre dá certo. Então, é bom usar a estratégia, e o podcast é uma estratégia. Então, vou trabalhar com ele, porque eu mesmo gosto. Eu, quando vou escutar qualquer outra coisa, eu coloco o fone e vou lá lavar a louça, vou arrumar a roupa, vou fazer qualquer outra coisa, e estou ouvindo a palavra de Deus, porque se não fosse assim, eu estaria perdido nos estudos. E eu escuto os meus próprios estudos também assim. Então, a melhor hora de você ouvir um podcast, sem dúvida, é numa caminhada. É onde você retém mais as informações. Mas, quando não dá, então você vai arrumar a casa, fazer as coisas e vai ouvindo a palavra de Deus. Tanto a Bíblia narrada, que é importantíssimo estar ouvindo, como estudos bons, como esses que eu estou gravando do livro de Jó e vou continuar gravando. E os estudos que eu vou gravar amanhã, eles vão ser baseados em 2 pontos. No que eu estou ouvindo todos os dias e nos comentários de alguns irmãos e irmãs que comentaram nos vídeos anteriores. E eu percebi a importância dos comentários. Eu sei, tem comentários que ali te atormenta, sabe, irmãos? Tem pessoas que vêm nos comentários para te atormentar, você sabe disso. Às vezes você foi um atormentador já no passado. Eu já fui. Sabe aquela pessoa que quer apurrinhar ali o canal a todo custo? Ainda que a pessoa que está gravando o vídeo esteja errada, você quer colocar um texto grande, escrever, e tudo isso é perda de tempo. Você tem que somar com a pessoa. Se você não tem nada para somar, deixa um comentário ali, tenta deixar de maneira respeitosa e pronto. Mas comentar vicia. Você sabe o poder que tem os comentários hoje, né? Seja lá nos vídeos do YouTube, nas lives, no Instagram, nos vídeos, as pessoas são viciadas em assistir o vídeo, comentar e ler comentários. Tem pessoas que passam horas lendo comentários. Eu sou um desses. E você se perde nos comentários. Muitas vezes o vídeo está ali, mas você está ali nos comentários. E se você for uma pessoa atenta, saber quanto tempo você está gastando ali no vídeo, nos comentários, você consegue boas informações. Qualquer coisa que eu vou pesquisar, seja qualquer coisa, eu olho os comentários para ver o relato das pessoas. Então a gente aprende, e através dos comentários eu aprendi bastante. Eu percebi coisas que eu não havia percebido, me chamaram a atenção, ouvindo a palavra. Alguns irmãos fizeram umas perguntas, eles não tinham as respostas, mas eles fizeram as perguntas baseado no estudo. Então, eu joguei um pouco de luz para eles, para vocês, e vocês jogaram um pouco de luz para mim. Poxa, isso é interessante. E ali eu fui anotando. Olha, é bom.
Eu somei um comentário aqui, outro comentário ali, uma dúvida lá, fui ouvindo a palavra de Deus e falei, nossa, que coisa! Sozinho eu não ia enxergar tudo isso. Por mais que eu ouça 2 versões todos os dias, eu não ia enxergar tudo isso. E o livro de Jó, como qualquer outro livro, ele se completa com os demais livros da Bíblia. Isso é com qualquer livro da Bíblia. O livro de Jó é assim. Eu já tenho falado das maravilhas do livro de Jó e eu até me perco quando eu vou falar do livro de Jó, porque eu amei demais esse livro. Ele é maravilhoso. Mas tem o seguinte, o livro de Jó, como eu escutei bastante em 2 versões, eu acabei percebendo tantos erros de tradução, irmãos, que vou falar para você, se você não tiver a fé firme, se for uma pessoa nova na fé, que não entende o porquê que acontecem essas coisas, a pessoa desanima. Porque parece, às vezes, que você está lendo um outro episódio. Aí você se pergunta, por que mudaram tanto assim os textos? Da onde surgiram tantas coisas assim que acabam alterando o sentido do texto? Em outros momentos te oculta a revelação. E eu já mostrei muito disso no canal. Eu não quero me perder aqui em outros pontos, em outros estudos, mas a linha pré-tribulacionista, eu não sei quem foi o infeliz que penetrou nas traduções e alteraram textos de propósito para fazer a linha pré-tribulacionista ter mais sentido e mesmo assim se torna incoerente, mesmo com os textos mudados assim na cara dura. Eu já mostrei isso no canal. A linha calvinista também fez isso. Tem um pouquinho de cada dedo humano na Bíblia, mas para isso que existe o grego, o hebraico preservado até hoje. Não importa se tem grego koiné, grego reciptus, está preservado. E ali você tem o que é mais próximo do original. E hoje nós temos aplicativos. Eu vou mostrar coisas para vocês aqui através do aplicativo. Eu só ia pedir para os irmãos não fazerem pergunta do aplicativo, como consegue, o que faz, como usar, porque no vídeo eu não vou responder isso, tá bom? Eu já falei muito disso no canal. Geralmente tem quem pergunte, eu já não sei aonde está esse vídeo, eu vou fazer um novo vídeo para quem se interessar pelo aplicativo, mas quem quer estudar precisa de um aplicativo desse. E aí o livro de Jó, irmãos, se torna um grande exemplo. Olha, até dentro do aplicativo do grego, de palavras gregas e hebraicas, eles te sugerem coisas erradas. Porque eles estão te sugerindo coisas baseado... Como é que eu vou explicar isso? Eles estão te sugerindo coisas baseadas nas traduções e interpretações das escolas teológicas deles. Então, até o aplicativo grego te sugere coisa errada. Não estou dizendo que o texto grego está errado. Eu estou dizendo que a pessoa que está te sugerindo a palavra, ali como se usa, está errado. Aí, como você descobre isso sem saber o grego? Eu sei um pouquinho, eu estudei 2 anos. Mas como você descobre isso sem saber o grego? Com você fazendo a pesquisa. Você joga o número lá no campo de pesquisa e vai ver aonde aquela palavra aparece. E aí você vai ver que aquela palavra aparece, às vezes forma um padrão. Aí você fala, é isso mesmo. Mas tem vezes que as palavras começam a aparecer em outros textos com outros significados e o grego não dá a raiz para aquilo, não tem pé para traduzir daquela maneira, não tem nada a ver com nada. Mas por que a Bíblia trouxe aquele erro? Por que na hora de fazer a pesquisa, a Bíblia está te mostrando aquilo, aquela coisa grotesca, assim, que não tem nada a ver com nada? Porque aonde está traduzida aquela palavra, não sei se você vai entender o que eu vou falar, eu vou ter que fazer um vídeo à parte só para isso. Aonde foi traduzida aquela palavra, o português vai vir com a palavra inventada. Então, aí você vai ficar confuso. Você vai falar, poxa, eu estou pesquisando essa palavra e me aparece essas. Não tem nada a ver com nada. Isso é por causa que o aplicativo está te sugerindo coisas erradas. Então, você vai ter que ter o discernimento. Não adianta você ser mestre no grego, saber ali conjugar os verbos, ou no hebraico, e não saber interpretar o texto. Você erra. Vale muito mais você saber interpretar a Bíblia com um contexto, cruzando coisas espirituais com coisas espirituais, do que você ser mestre no hebraico ou no grego.
Eu já vi pessoas, mestres em hebraico, que pregava Jesus apostatar. E fazem até uma Bíblia com uma nova versão para eles. Sabia? Tem tudo isso no nosso meio. Bom, já expliquei um pouquinho das coisas que acontecem, né? E essas coisas impedem a gente, sim, de entender a revelação. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Eu separei aqui 4 textos, mas para esse vídeo aqui, já que eu deixei ele grande, eu vou mostrar só 1 ou 2 textos para vocês. Mas tem mais. 4 são os que eu separei, onde tem revelações, e os outros são textos onde não tem revelações, não são coisas muito importantes, mas são erros. Então eu vou mostrando isso de pouco a pouco. Tá? O exemplo está aqui em Jó capítulo 16, a partir do verso 19. Esse capítulo aqui é importante, você lê ele todo, porque vai falar muito sobre o sacrifício de Jesus. Através do sofrimento de Jó, do estado de Jó, vai mostrar o estado de Cristo, até mesmo as traições, como a esposa de Jó desprezou Jó, os amigos íntimos desprezaram Jó. Tudo isso vai estar falando a respeito de Cristo sendo desprezado por Israel, pelos seus amigos íntimos. E aí no verso 19, olha o que Jó declara. Já agora sabeis que a minha testemunha está no céu e nas alturas, quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei. O erro está aqui no verso 21. Vou ler de novo, vou pular no topo. Não, vou ler o 20 também. Ó. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele, ou seja, Deus, né? Para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus. Manter o direito do homem contra o próprio Deus? Como assim? E o do filho do homem contra o seu próximo. Isso daqui está tudo errado. Se eu fosse buscar aqui essas palavras no aplicativo, não aparecem essas palavras. Contra, estou clicando, não aparece nada. Contra o próprio Deus, não aparece. Isso daqui, irmãos, foi acrescentado para deixar o discurso de Jó tendencioso. Agora eu vou mostrar aqui a outra tradução que eu tenho. Dentro dessa Bíblia, eu tenho essas 4 Bíblias. A primeira, Almeida Revista e Atualizada, com os números Strongs. Não tem como eu pontuar na tela aqui, mas é do lado esquerdo. Depois tem a azulzinha, que é só grego, não tem nada, é só grego nela. Essa de cor aí vermelha, parece vermelha, é meio marrom. Só hebraico. E tem essa de baixo, que é a Bíblia Sagrada, é Almeida Revista e Corrigida. A de cima é Almeida Revista e Atualizada. É a segunda melhor versão que eu conheço, só que ela tem mais erros do que a de baixo. A de baixo é a Almeida Revista e Corrigida. Essa é a que mais bate com o aplicativo hebraico. Agora eu vou pôr nela, ok? Só troquei a versão. Verso 19. Eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Olha o verso 21. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Porque, decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. A revelação está aqui, irmãos, no verso 21. Quando Jó fala, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem. Contender não é entrar em contenda com Deus. É tipo assim, advogar a causa. Falar, tipo ser um mediador. Se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Na mente de Jó aqui, ele está dizendo assim, quem dera alguém pudesse falar para Deus a meu respeito e advogar a minha causa, porque Jó está se defendendo das graves acusações dos amigos. Então ele fala assim, quem dera um homem pudesse fazer isso por mim,
assim como um filho do homem faz pelo seu amigo. O que Jó não sabia, irmãos, é que Cristo haveria de se fazer carne. Ele se tornaria o filho do homem e iria realmente interceder pelo homem a favor de Deus. Interceder para o Pai a favor do homem. Ou seja, ele iria realmente fazer o que Jó estava pedindo. Só que antes, deixa eu explicar aqui, acabou o texto, né? Vocês viram que a revelação está aqui, ela é linda, ela é maravilhosa, porque Jó, ele tá sendo atacado de 3 ângulos aqui, de todos os lados. E olha o verso 19, eis que agora a minha testemunha está no céu e o meu fiador nas alturas. Isso é muito bonito. Quando Jó fala, irmãos, eis que a minha testemunha está no céu, aqui tem muito para se meditar. E essa parte eu vou trazer ela mais limpinha no podcast, sem ficar comparando traduções. Porque imagine se você está querendo entender a palavra, você entendeu ali que o capítulo 16, eu vou mostrar o que aconteceu comigo. Você entendeu que o capítulo 16, ele está falando do sofrimento de Cristo. E é bonito você entender isso. Um pouquinho mais sobre o sofrimento de Cristo vai ser falado no capítulo 19. E ali Jó vai dar um show das revelações de Cristo, do céu, de Cristo se fazendo, da glória de Cristo antes dele se fazer carne, cuidando das nações, do povo de Israel, dos sofrimentos de Cristo quando ele se faz carne. E no final do livro você vai ter a glorificação de Cristo através do estado da vida de Jó. É lindo isso, nos capítulos 29, 30 e 31. Então você vai ter um pouquinho no 16, mais um pouquinho no 19 e uma expansão dessa revelação nos capítulos 29, 30 e 31. Deve ter mais falando sobre Cristo, mas esses são os que me chamaram a atenção e eu consegui gravar. Aí presta atenção, você está no capítulo 16, está recebendo a revelação, aí de repente você só está com uma tradução, você só está ouvindo aquela primeira tradução, onde diz, minha testemunha está no céu para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus. Não entende nada. O que o texto está falando? Não está falando nada. O texto está deixando a fala de Jó tendenciosa. E eu separei aqui outro exemplo que se anexa a esse, em Jó 32, onde a Bíblia vai mudar, a tradução vai mudar a fala de Jó, deixando Jó malfeitor na história, para que, assim, puxando sardinha para Eliú. Quase todas as epígrafes no discurso de Eliú é algo que já te inclina para você ficar ali pro lado de Eliú e contra Jó. Tipo assim, Eliú repreende a soberba de Jó. Eliú convence Jó dos seus pecados. Que epígrafe nojenta é essa, irmãos? É uma epígrafe humana, carnal. Só porque no texto, no livro, Deus não repreendeu Eliú, não assim diretamente como repreendeu os 3 amigos de Jó, as pessoas acham que Eliú era o mocinho na história. Eliú é o bandidão da história, irmãos. Ele só está abaixo do diabo, mas Eliú é o bandidão. Então as epígrafes já vão te induzindo você a olhar para Jó como um homem autossuficiente, orgulhoso, que começou a se engrandecer. Meu Deus do céu, irmãos, é uma coisa horrível. E isso daí está em 90%, 95% da mente do povo. É só pesquisar aí nos blogs, no YouTube, que você vai ver. Então, a tradução te complicando a vida, as epígrafes puxando sardinha para Eliú, mas não fecha, a conta não fecha. Eliú está falando barbaridades, irmãos, e não foi ninguém que me falou isso, não. Eu olhei o discurso de Eliú e falei, tá tudo errado o que esse homem está falando. Eu passei pelas epígrafes, as primeiras vezes que eu ouvi, eu fiquei 2 dias confuso. A epígrafe, Eliú não sei o que, o sábio Eliú repreende. Aí na hora que eu estou olhando o discurso de Eliú, a conta não fecha. E eu olho para Deus lá no final do livro, falando, Jó é reto e falou o que é reto para mim. Então ficou um mistério. Por que Deus não falou nada sobre Eliú? Porque Deus deixou esse mistério para a igreja, para treinar o pensamento da igreja,
para ver se as pessoas iriam cair no discurso teológico sistemático de Eliú. Ele foi muito astuto, já falei bastante dele. Mas então, vocês entenderam? A primeira versão, você não pega nada. Na segunda, você já vê Jó falando e realmente o aplicativo confirma. A palavra contender está lá. Mas na primeira tradução, você clica, não sai a palavra contender, sai outra, aí você fica confuso. Aí você vai e compara a outra tradução. E as duas melhores traduções que você tem para comparar é a Almeida Revista e Atualizada, que para mim fica em segundo lugar, e a Almeida Revista e Corrigida, que para mim fica em primeiro lugar, porque ela bate com os aplicativos, com a ideia contextual. Tem erros, mas na maioria das vezes ela fecha o raciocínio. A outra não, a outra já é um pouquinho, já falha bastante. E o resto não presta. NVI, linguagem de hoje, então, isso é uma porcaria humana. É uma carnalidade. Nem perca tempo escutando algo com a linguagem de hoje. Todas as revelações são ocultadas. O Cid Moreira fez um belo trabalho de narração. Eu não gosto porque é lento, tem muito barulhento, tem muita música de fundo. Mas foi um belo trabalho que ajudou as pessoas a ouvirem, pelo menos, a palavra de Deus. Mas quando você ouve o que ele está falando e lê o que está escrito na Bíblia, nessas traduções, parece que você está lendo uma outra história. Simplificaram demais, deixaram... É como se... É assim, parece que a gente é burro, a gente não ia entender, aí eles foram e modificaram. Tem algumas bíblias narradas no YouTube, inclusive eu até parei de postar no canal, porque quando eu fui para os outros livros eu falei, peraí, tá tudo errado isso daqui. O homem tá fazendo uma narração, só que a interpretação da fala dele é boa, é ótima, perfeita. E não tem música de fundo, e se tiver é bem baixinha, então é gostoso de ouvir, tem qualidade no negócio. E tá numa linguagem igual a nossa. Só que, irmãos, a pessoa que fez aquela tradução, ela não se decidiu se ela iria realmente traduzir ali, fazer uma correção, uma atualização, ou se ela iria pregar. O homem está apenas narrando, entendeu? Mas na narração dele, você vê que o homem não sabe se narra a Bíblia ou se prega. Não tem que alterar as palavras da Bíblia. Tem que ser as palavras da Bíblia. Só que o homem que fez esse trabalho, ele está narrando as palavras de uma tradução que ele escolheu e foi mais agradável. Foi, mas ocultou as revelações todas. Muda o sentido das coisas. Simplifica demais. Tira a profundidade da palavra de Deus. Aí trombeta, festa, 2 casas de Israel, vai tudo pelos ares. Porque modifica tudo. Então olha que lindo, Jó está falando, a minha testemunha, agora eu vou fechar o raciocínio. Eu sei que ficou meio embaraçoso, mas é isso mesmo que acontece. Tudo isso passou, foi processado na minha mente primeiro. Jó, ele está falando, ele está se defendendo contra os 3 amigos. Aí ele está falando, a minha testemunha está no céu. Mas está no céu, não tem nenhum homem ali para advogar por Jó. É ele que está se defendendo. Está na força do Senhor, mas ele não sabe disso. Tanto é que fica até difícil você entender essa fala dele, que a testemunha dele está no céu, porque no discurso de Jó, o tempo todo, ele fala que Deus está contra ele. E é sem causa. Aí os amigos de Jó escutam isso e falam, você está achando que Deus é injusto? Que Deus ele não olha para a causa do homem? Aí os amigos de Jó começam a engrandecer a Deus. Mas Jó, ele vai e mostra que os amigos deles não estavam fazendo corretamente. Porque Jó não estava atribuindo injustiças a Deus. Jó estava falando, se Deus quer fazer isso com alguém, ele faz, não tem jeito. Ainda que eu fosse justo, eu teria que pôr minha mão na boca. De 1000 coisas que Deus me perguntasse, eu não poderia responder uma sequer. Tem um episódio lá que um amigo de Jó fala, quem dera Deus abrisse a sua boca e falasse com você, para te mostrar os tesouros da sabedoria e mostrar o seu erro. O que aconteceu? Depois que o bandidão falou, Eliú, Deus chega e fala, quem é esse que está obscurecendo, que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? E Deus abriu a boca e falou com Jó. E parece que Deus está repreendendo Jó, né? Nos discursos, as epígrafes induz você
a pensar que Deus está repreendendo Jó, mas Deus não está. Deus está contrariando os 3 amigos de Jó e principalmente Eliú o tempo todo. E Deus ainda humilha mais ainda Eliú, porque Eliú é como se não tivesse, Deus não conhecesse Eliú. Os 3 amigos de Jó agiram como loucos, falaram como loucos, eles disparataram. Teve um certo momento que eles não falavam mais nada com nada, só ficava fazendo discursos teológicos. O mais sagaz entre os 3 era Elifaz. Eu vou explicar o porquê nos vídeos. Ele foi um influenciador dos outros 2. E há uma sequência exata nos discursos. Fala um, Jó vai e refuta. Fala o segundo, Jó vai e refuta. Vem o terceiro, Jó vai e refuta e volta na mesma ordem. E quando você olha, é Jó refutando extraordinariamente um por um, naquele estado. E aí você vê que um está defendendo o outro, mas no discurso geral, os 2 estão defendendo Elifaz. Elifaz foi o gerente do negócio e tem uma explicação do porquê disso. E Eliú ficou de bituca. Tudo que Eliú achou bonito, que achou lógico, que foi proveitoso, tanto nas falas de Jó como na fala dos 3 amigos, Eliú pegou. Ele filtrou tudo e trouxe para um discurso mais sistemático. Bandidão, irmãos. Então, nessa segunda tradução, fica difícil você entender. Jó está falando que Deus está contra ele, mas é sem causa. Jó não está falando que Deus é injusto. Os amigos de Jó que estavam distorcendo a fala de Jó, mesmo não havendo motivo para isso. Porque Jó fala, olha, vocês sabem que eu não estou mentindo. Aponta então o meu erro. Aponta qual que é o pecado. Aí vinha os amigos de Jó com discursos teológicos. Elifaz, quando ele era refutado e não tinha palavra nenhuma, ele fugia dos argumentos de Jó. Ele não queria contrariar Jó, não tinha como. Ele fugia e ia falar da grandeza de Deus. E no falar da grandeza de Deus, Elifaz trazia acusações contra Jó. Era isso, o tempo todo. Aí quando Jó refutava Elifaz, os outros 2 vinham para defender Elifaz. Elifaz é descendente de Edom. Então, e tinha um espírito influenciador de todo o debate. Esse espírito sussurrou nos ouvidos de Elifaz. Não, estou dando spoiler do podcast. Esse espírito maligno sussurrou no ouvido de Elifaz, e Elifaz foi o primeiro a abrir a boca e jogar os argumentos desse espírito que sussurrou no ouvido de Elifaz, e ele quis dar a entender que era Deus. E aí o sábio, o rabino, né, o genuíno Eliú, achou que era Deus também e tacou isso na cara de Jó lá no final. Quebraram a cara, porque esse espírito é maligno, mas pode ver que o debate todinho foi influenciado por esse espírito que sussurrou nos ouvidos de Elifaz antes mesmo de acontecer tudo. E aí existe um projeto por detrás de tudo isso. Por isso que eu falo que o livro é maravilhoso. Então, Jó não sabe do que está acontecendo. Ele falou palavras sem conhecimento, sim. E eu já dei alguns exemplos do que Jó falou sem conhecimento. E um dos exemplos é esse, sem causa. Não, havia uma causa, sim. Mas Jó achava que era sem causa. Se Deus é justo, ele não pode fazer tudo aquilo contra Jó sem causa. Tem que ter uma causa. E quando chegou, hoje que eu percebi pela primeira vez, no capítulo 20, 23 e 24, ou 24 e 25, Jó quase desvendou o mistério, irmãos, quase. Jó estava para desvendar o mistério. Aí veio o bandidão, Eliú. Interrompeu o raciocínio de Jó, não que ele interrompeu a fala de Jó, mas interrompeu o raciocínio. Jó estava quase chegando na conclusão. E eu não tinha percebido isso até hoje. E aí, depois do discurso de Deus, Jó chegou na conclusão que ele iria chegar antes, que havia uma causa e ele estava sendo provado. Jó estava investigando tudo. E enquanto Jó investigava a vida dele, fazendo uma análise, escaneando tudo, você via a vida de Cristo na vida de Jó. Isso é bonito demais. Então Jó
Ele fala, minha testemunha está no céu, Deus é minha testemunha. Mas não foi Deus que está contra ele? Como assim? Deus está contra ele, fez tudo aquilo contra ele e Deus é testemunha? Sim, Deus é advogado de Jó no sentido de Jó não ter pecado em nenhum momento, nem pela boca, nem por nada, porque se Jó foi orgulhoso, pretensioso, confiou nas suas boas obras, Jó provocou o mundo calvinista. Se Jó foi tudo isso daí, ele pecou. E o escritor do livro está falando que Jó não pecou com seus lábios. E lá no final do livro, o próprio Deus, não é mais o escritor do livro relatando, falando assim, e nisto Jó não pecou com os lábios. Olha, é o próprio Deus falando, Jó falou o que é reto na minha presença. Então, irmãos, Jó não pecou em nenhum momento. Jó confessou pecados da sua mocidade, porque é a única coisa que passou na consciência de Jó. É os pecados da minha mocidade que o Senhor lançou sobre mim. Por que não perdoa a minha iniquidade? Jó fala, por que não perdoa? E eu volto a ser com o Senhor o que era antes, falando das suas obras, tendo saudade da sua criação, falando das suas coisas. Está lá no discurso de Jó. Imagine como isso deve ter comovido o Senhor. Imagine, porque Deus se deixa surpreender. Não é só porque Ele sabe antecipadamente que Ele não vai se surpreender no momento que acontece. Ter emoções? Lógico que vai ter, porque o céu todo estava testemunhando isso. Jó estava sendo um espetáculo, tanto para os anjos eleitos da luz, como os anjos das trevas, os reprovados. Então, coisa linda estava acontecendo. Jó era um filme. O livro de Jó, o acontecimento ali no tempo, na passagem do tempo, na vida de Jó, foi um filme para o céu assistir. Um grande testemunho. Não tem quando você assiste um filme lindo e você está ali emocionado, na expectativa, porque os anjos estavam na expectativa. O próprio Deus tinha expectativas. Parece contradição, né? Um Deus que é onisciente, presciente, tem expectativas. Deus tinha expectativas. Eu vou mostrar os 7 pontos de vista no livro de Jó. 7 expectativas. Todos tinham expectativas. O diabo tinha a dele, os anjos maus tinham as deles. Os anjos eleitos tinham as deles. Os 3 amigos de Jó tinham a sua expectativa. Eliú tinha a sua e Jó tinha a sua. Expectativa, ponto de vista, eu vou explicar tudo isso. Então, que coisa linda estava acontecendo. E aí Jó fala, é Deus que está contra mim, mas Ele é minha testemunha de que eu não fiz nada. Então Jó queria que Deus testemunhasse a favor dele contra os 3 que estavam falando que Jó pecou. Teve um que falou, os seus 10 filhos morreram porque eles pecaram. Você está vivo porque é para se arrepender. E os amigos de Jó lançaram tantas acusações graves contra ele. Irmãos, Deus não matou os 3 amigos de Jó só porque no começo eles foram sábios. Deus levou em conta isso. Olha, 7 dias de sabedoria foi a diferença entre a vida e a morte daqueles homens. E Deus queria aumentar o nível de sabedoria de todos eles, menos de Eliú. Aí, então Jó está falando, minha testemunha está no céu. Deus vai ser minha testemunha. Contra os 3 amigos de Jó. Tem um momento do livro que Jó fala, se vocês fizerem acepção de pessoas no íntimo, Deus vai repreender vocês. E no final do livro, está lá, o que Jó falou acontecendo. E aí no texto diz, minha testemunha está no céu, e no mesmo texto Jó fala, quem dera alguém pudesse contender a favor do homem com Deus, advogar o caso. Como o filho do homem pelo seu amigo, sem saber, Jó profetizou o que Cristo faria. Primeiro ele se faria homem como Jó, sofreria como Jó sofreu, com as mesmas traições, só que sem pecado nenhum. E esse filho do homem que iria contender com Deus, assim, iria advogar a causa dos homens, iria se tornar o filho do homem fazendo pelo seu amigo. Olha que coisa linda, não é profundo isso? E a palavra filho do homem, em uma tradução ela não aparece, na outra ela aparece. E eu fui no hebraico verificar.
A palavra Ben-Adad está ali. Então, como vai ocultar uma palavra-chave dessa? Só que na tradução que ela aparece, a outra frase não ajuda. Entendeu? Então você precisa saber a frase exata para receber a revelação do texto. Então Jó, irmãos, ele vai ser muito surpreendido. A gente acha que a vida de Jó, Deus deu o dobro para ele e deu mais 140 anos de vida para esse homem. Imagina o que é 140 anos de vida na bênção. Com uma glória maior do que ele tinha antes. Imagina, não parou para pensar nisso, né? E Jó deve ter achado que isso era tudo. Jó não sabia que a vida dele iria se tornar um testemunho que iria transformar quase todas as mentes dos futuros escritores da Bíblia e a nossa vida. Porque Jó soube que ele estava sendo uma testemunha de Deus e que ele estava sendo provado. Jó soube de tudo isso. Quem você acha que está revelando aquelas coisas escritas no livro? Deus não haveria de revelar isso para quem tanto sofreu? Deus revelou isso para Jó. Só que Deus deu essa autoridade de escrever o livro para uma outra pessoa. Certamente alguém que foi testemunha ocular. Eu acredito que foi um dos 3 amigos de Jó que finalizou o livro. Porque 140 anos. Por que Deus ia ocultar isso de Jó? Não faz o menor sentido. Mas o que Jó não sabia, e eu acredito que foi realmente ocultado, é que a vida de Jó iria influenciar o escritor dos Salmos, de Provérbios principalmente. Salomão foi impactado com a vida de Jó. Iria influenciar a vida dos profetas, iria influenciar o livro do Apocalipse. Olha só o que a retidão de um homem com as suas boas obras, que mostra a sua fé verdadeira, é capaz de fazer. Imagine quando Jó ressuscitar e perceber que muitas coisas do que ele falou a respeito da testemunha dele que estava no céu e que iria vir como filho do homem para contender com Deus, para advogar a causa dos homens com Deus. Isso é muito bonito e tem uma pancada de texto nos profetas onde você vê Jesus já sendo esse advogado antes de se fazer carne. Aí Jesus vem e se torna um mediador entre Deus e os homens, mas ele como homem. E depois que ele morre e ressuscita, ele assenta à destra de Deus como sumo sacerdote e está lá como advogado. 3 etapas em que Cristo está advogando a causa do homem. Uma antes de se fazer carne. Outra quando ele se faz carne. E a terceira, que essa é a mais poderosa, é quando ele morreu, foi até o fim e ressuscitou. Agora ele tem um poder maior de interceder pelo homem, porque ele se fez homem. Foi até o fim. E Jó, meu Deus, ele não sabia disso. Não sabia. E lá no capítulo 19, ele completa uma outra frase maravilhosa. Que ele fala, eu sei que meu Redentor vive, que por fim ele se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele está falando, eu sei que Deus está vivo e que um dia ele vai se levantar nessa terra para advogar a minha causa. Ele não estava falando conscientemente, eu sei que Deus vai descer do céu como filho do homem e vai vir aqui, morrer e ressuscitar. Ele não está falando nada disso na consciência dele. Mas ele em espírito está profetizando isso. Se levantar sobre a terra, falou para a gente da ressurreição de Cristo. E se Cristo morre, e se Cristo ressuscitou é porque ele morreu. Lindo isso. Mas Jó estava falando, eu sei que ele vai vir e advogar a minha causa. E ele fala que a pele dele iria voltar, ele iria ver a Deus com os olhos dele. E isso se cumpriu no final do livro. Deus veio, mas num redemoinho, e fez a pele dele voltar nos ossos. E com os olhos dele, ele viu a Deus. Ele achou que o que ele falou se cumpriu ali. Não. Vai se cumprir quando o corpo dele voltar em pele glorificada e com os olhos dele ele ver a Deus. E tem um capítulo, irmãos, que é maravilhoso. Tem um capítulo que ele fala isso pensando na ressurreição do homem. É claro que ele não tinha toda essa revelação. Não tinha.
Por mais que o livro de Enoque estava lá entre eles, eu acredito que eles tinham o livro de Enoque, era muito difícil para eles entenderem aquelas coisas. É difícil para nós hoje, mas imagine para eles. Então não pensa que eles não tinham uma ideia de ressurreição. Eles tinham, só que era mistério. Se o próprio diabo era um assunto que faltava ser muito trabalhado entre eles, o próprio diabo, a serpente do Éden, imagine o assunto de ressurreição. Então era algo que para a gente hoje, a gente pensa, como é que eles não entendiam? Poxa, irmãos, nós temos todos os livros da Bíblia, as testemunhas, tudo completo. Jó viveu ali entre Abraão e Moisés. Eles não tinham a ideia completa, por mais que o livro de Enoque estava lá entre eles, e se não tivesse livro de Enoque entre eles, de onde os amigos de Jó tiraram tanta sabedoria? Porque eles tinham sabedoria, o coração deles não era reto, eles não tinham obras, mas eles tinham sabedoria, eles criam em um único Deus. Isso também fez a diferença para eles continuarem vivos. De onde eles tiraram que a espada ia sair da boca de Cristo não, de Deus, né? Eles não tinham muito essa ideia. De onde eles tiraram aquelas coisas da criação, que você vê tudo no livro de Jó? E as duas bestas do livro de Jó? Leviatã e Bemote. Está no livro de Enoque, com os mesmos nomes. Então, se não tinha o livro de Enoque ali para eles, eles eram iluminados no quê? Aí muitas pessoas não sabem disso, obviamente, não sabem nem o tempo em que o livro de Jó foi escrito. Você vai escutar alguns vídeos no YouTube, aí você vai ver algumas pessoas morrendo de medo de falar e já jogando a culpa, se errou, foi os estudiosos, foram os teólogos. Aí eles falam, os estudiosos teólogos, eles afirmam, tem um consentimento mútuo de que o livro de Jó muito provavelmente foi escrito na era patriarcal. Irmãos, no capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó está declarando o tempo do livro de Jó, os descendentes, tudo. Poxa, lê e medita. E isso faz a diferença na hora de você interpretar o livro de Jó, porque não tinha Torá escrito. Eles não tinham Torá. Eles tinham o que era falado por boca e ouvidos. Relatado, sim, Adão escreveu. Adão não ficou só falando, Adão escreveu, Noé escreveu, só que não tinha ainda algo compilado e dado pelo próprio Deus assim para o povo, como aconteceu no Sinai. Assim, falando, essa é a Torá. Não tinha. Por isso que Jó fala no final do livro, antes eu te conhecia de ouvidos. Agora os meus olhos te veem, é diferente. Isso muda a interpretação. Ajuda você a entender. Porque agora você começa a pensar de onde eles tiraram tantas frases que só apareceriam futuramente nos profetas. Mas, se você estuda o livro de Enoque, você vai saber que todo o discurso deles, ainda que distorcido, não com boas intenções, mas eles engrandeciam a Deus. Falavam que Deus ia eliminar os pecadores, ou seja, as coisas que Enoque profetizou. Enoque já havia profetizado do juízo. Se eles não tiraram do livro de Enoque, tiraram de onde? Então, quem estuda o livro de Jó corretamente, profundamente, jamais vai falar que o livro de Enoque é apócrifo. Tá bom? Então vocês entenderam, né? Eu dei só um exemplo e fiquei rodeando nesse exemplo. Jó 16, mas tem mais um em Jó 21, Jó 32, tem um em Jó 14 também, tem. E tudo relacionado com erros de traduções, epígrafes tendenciosas, que impede a gente de entender o que já não é tão fácil de entender. Mas olha aí, não é tão fácil, mas eu entendi. Entendi, sim, pesquisei, alguns irmãos ajudaram, o próprio Márcio, a gente conversou bastante, mas eu fiz minha parte e entendi o porquê, por que acontecem essas coisas, entendi tudo, entendi muito mais coisas que eu vou falar para vocês no podcast. Tá bom, irmãos? Esse vídeo eu arrumei aqui a luz ali na frente, assim, o cenário para gravar, e falei, vou gravar isso daqui em 15 minutos no máximo, olha aí o tempo. Mas tá bom, irmãos.
deixa os comentários, que aí eu vou lendo de pouco a pouco, tá bom? Se você não entendeu, também deixa o comentário que eu vou analisar. Tá? Fiquem na paz então. Deus abençoe.